tudo, a gente pode ir fazendo essa aula de dúvidas. Professor, boa tarde. É Murilo. Boa tarde, Murilo. As minhas aqui é do tipo como faz. Eu ainda não tive tempo de conversar com os colegas para pegar uma dica com eles, mas não sei se é pertinente para esse contexto, esse tipo de dúvida. Você diz em respeito a... Os exercícios da lista lá que estão marcados, que eu estou usando como um guia para estudo e a revisão da teoria, né? Certo, só analisando aqui o capítulo 6, que é o mais básico, né, que é o primeiro deles. Sim. Basicamente, você tem aqui no primeiro exercício, né, deixa eu ver aqui, considere o produto com a métrica, seja a conexão. Então, mostre que a conexão do produto é essencialmente a soma das conexões, né? É como se fosse, meio que o produto é visto como uma soma direta, né? Apesar de ser produto cartesiano, mas a gente vê como sendo uma concatenação, né? Você coloca o primeiro índice da primeira variedade e aí ele faz o item A, o item B é nesse mesmo, As que eu enganchei está no 8. no 8, né? É. Toro de Volta, Clifford com a volta e meia eu imersão. olho o solucionário, aí a 2 eu não consegui atacar, eu fiz uma pesquisa, encontrei alguns artigos, alguma coisa nesse Aí sentido. você diz o 8, o capítulo 8, né? Não a Capítulo questão 8 8. é. É, o capítulo 8 Ah, a questão 2. Enganchei na 2 e na 9. deixa eu ver aqui elas então, né? Só para a gente... A 2 não tem no solucionário, a pesquisa que eu fiz não foi suficiente para montar uma ideia de ataque para ela. É só A, rapidamente eu ver aqui qual é, que aí a gente já... Desculpa aí, pessoal. Acho que tem e a umas 9 eu não obras entendi aqui. mesmo. A 9 talvez é uma questão de teoria, talvez um comentário de teoria já vai me ajudar. Aqui, deixa eu só baixar aqui. Esse capítulo 6 ele é bem interessante, mas ele é bem básico, né? Assim, os capítulos, eu acho que o 7 e o 8 é que tem coisas mais avançadas. Até o capítulo 6 inclusive, eu poderia até ter colocado na primeira prova, mas ele é mais uma questão de assentar a teoria, né? Mostrar como que é. A partir do capítulo 7 e 8 é que você vai vendo como é que essa teoria é utilizada nos principais resultados. E mesmo assim tem algumas coisas que o Manfredo tenta abordar mais avançadas de uma maneira mais básica, né? Inclusive, deixa eu ver aqui, sem usar tantas coisas, e aí consegue chegar em algumas um pouco mais difícil, porque ele não está usando, digamos, deixa eu ver aqui, o meu sumiu, e aparece. Tem uma coisa que eu tinha para dizer aqui, por exemplo, acho que da geodésica, eu creio que será do capítulo anterior. Então, deixa para lá, porque as geodésicas, de fato, são os menores caminhos entre dois pontos, né? Mas quando você está no RN, é de fato as retas é o menor caminho entre dois pontos em qualquer dimensão, né? Em qualquer bola. E de fato, uma bolinha pequena e uma bola grande não tem a mínima diferença no RN, claro, tem do sentido de escala, mas do sentido de variedades, elas têm o que a gente chama de homotetia, né? Uma pode ser transformada na outra apenas por uma mudança de escala, essencialmente. E aí você tem que... Tudo bem que a geometria muda, mas essencialmente os ângulos permanecem, então é tipo um mapeamento no sentido literal, que você faz um mapa, tem uma escala, um mapa de um terreno pequeno, que não tem problema com a Terra ser esférica, né? Que aí você pegaria... E esses mapas, eles não podem ser totalmente transformados em... não podem ser planificados, né? Só voltando aqui, deixa eu ver aqui, o capítulo 8, no caso, você diz a questão 2, né? A questão 2 é: mostre que em uma variedade fechada, geodésica de HN, então a N é isométrica ao próprio HN, né? Determine todas as subvariedades totalmente geodésicas de HN, né? Nesse caso aqui, o MK, é um problema de classificação, né? Você vai pegar uma... Deixa eu ver aqui. MK contida em... Eu gosto de escrever assim, HN.
É o espaço hiperbólico, né? Não está projetando na sua tela, professor. Não tá, né? Eu acho que ela caiu aqui. Deixa eu tentar novamente. Essencialmente, essa questão aí realmente é uma questão de pesquisa, porque, de fato, isso aí é a classificação das totalmente geodésicas no espaço hiperbólico, né? Não sei exatamente Eu qual fiquei com a impressão modelo. que esse aí é meio longo, desse seu É, trabalho. Mas a primeira etapa me talvez pareceu interessante, em termos de técnica, me parece que ela tem alguma coisa. é bem interessante, sim, porque ela é justamente um problema de classificação, né? Um problema, digamos assim, de alta relevância, né? Por exemplo, você classificar as totalmente geodésicas da esfera, né? Da bola, né? Inclusive, você pode imaginar a bola fechar, a bola sólida, né? Que eu digo, ou a bola oca, né? Que é a esfera. Mas aí a bola sólida você tem ali mínimas dentro, totalmente geodésica, enfim, totalmente geodésica você plano, mas A minha as tentativa mínimas. aqui foi pesquisar alguma coisa, ver se encontrava alguma ideia. Eu achei uma dissertação que tem um resultado para SN. E aí tentei olhar alguma coisa para ver se dava para tirar uma ideia, mas não saí do canto. De fato, deixa eu ver aqui. Eu acho que caiu. Eu vou compartilhar novamente aqui a tela. Enfim. Bem, enfim, nesse sentido aí, seria dessa classificação, né, das totalmente geodésicas da esfera, né? Deixa eu só ver aqui. Da esfera não, espaço hiperbólico, né? Uma variedade fechada, totalmente geodésica. Então, M é isométrica AHK, dado uma determinada subvariedade totalmente geodésica em, de HN, né? Primeiramente, aqui está um pouco estranho, porque o HN não é compacto, né? Ah, tudo bem, que ele pede fechada. Confundi aqui por um momento fechada com compacta, né? Talvez essa seja a minha confusão. Você tem que ela é fechada, totalmente geodésica, e a única informação que você tem totalmente geodésica é que essencialmente as geodésicas, você vai ter isso aqui, né? Gama e XY ortogonal. Isso aqui é igual a zero sempre para todo x, y pertencente ao tangente de M, M, né? Que vai estar MK. Mas enfim, nesse sentido aí você vai ter essa propriedade do espaço hiperbólico. Então, inicialmente as geodésicas vão ser as mesmas, né? Ou seja, toda geodésica do HN, ela talvez aqui um modelo mais propício seja esse daqui, certo? Você vai ter o modelo do HN igual. Aqui eu estou apenas, digamos, vou dar apenas um esboço aqui, porque realmente essa daqui eu não tenho lembrado como é que ela é, né? XN aqui com XN maior que zero, apenas Se for um conveniente, a gente conversar no outro momento, professor, por mim tudo bem também. Às vezes é mais interessante fazer outro tópico, alguma coisa. aqui, opa, aqui a gente pode passar para outra, certo? Essa daqui, enfim, essencialmente é mais uma questão de pesquisa mesmo, vou até dar uma olhada depois. Tá. Mas, assim, a abordagem que eu tenho para, digamos, uma dica que seria para vocês, seria vocês abordarem com esse modelo aqui, e aí vocês, a métrica seria essa daqui, né? X1, d de x1 ao quadrado, mais tal, mais d de xn. Isso daqui ao quadrado, dividido por yn. E aí você tem, nesse caso, acho que é yn ao quadrado aqui. Vou ver aqui, alguém tentou entrar. Nesse caso aqui, vocês vão ter que reduzir uma dessas xi, né? Porque a xn é o que essencialmente
vai nos fornecer o espaço hiperbólico, né? E aí você, por exemplo, supor que o MK está de fato contido, ou, enfim, em alguma coisa do tipo x1, aqui x0, x0i, aqui para imaginar constante, certo? x0i mais 1, xn menos 1 e aqui xn. Então, se eu matei aqui essas duas, congelei, na verdade, essas duas variáveis, então isso aqui seria essencialmente um espaço hiperbólico de dimensão HK. Seria mais ou menos um esboço. Vamos passar para outra aí, de repente sejam mais simples. Essa realmente é bem interessante. A outra que você falou foi a 9, foi? Não, foi essa apenas. Isso, professor, a 9 desse capítulo também. Essa é mais de teoria, essa parte de levantamento não ficou clara para mim. E aí o roteiro da conta também não estou conseguindo sair do lugar. Pronto, deixa eu só ver aqui uma coisa. Na verdade, tá um pouco confuso nessa ideia de campo horizontal, campo vertical, levantamento, essas coisas ainda não estão muito claras. Essas ideias aparecem em outros exercícios também. Ah, certo. Vamos só, digamos, uma questão longa aqui, né? Eu não sei se vale nem a pena compartilhar, mas aí quem estiver vendo aí a questão 9, né, olhar aí nos seus PDFs e respectivamente. Mas é o seguinte, né? Você tem uma submersão e um vetor tal horizontal se somente se ortogonal à fibra, né? A fibra, nesse caso, é a fibra da submersão, que seria a imagem inversa de um ponto, né? Que ele faz nesse sentido, essa fibra aí. O espaço tangente TP de M admite então a decomposição nesse sentido, horizontal e vertical, e deixa eu ver, que indicam sobre o espaço dos vetores horizontais, respectivamente. Bem, nesse sentido aqui dessa 9, eu entendo que ele pega uma F, eu acho que é melhor chamar de π, né? Que sai da M barra, na verdade chama de F, aqui, e vai diretamente na M, né? Bem, essa fibra, se eu não me engano, é, é justamente a fibra, eu pegar um ponto P pertencente a M, e a fibra seria o F a menos 1 de P. Só que, por exemplo, se eu pegasse uma projeção, essa fica como sendo uma projeção aqui de, vamos supor, R2 cartesiano S2 em S2, que é bom porque aqui, de tal forma que ela leva o ponto x, y, P, em P apenas, né? Então ela mata as variáveis reais. Então, digamos assim, a fibra essencialmente seria o π a menos 1 de um certo P, que essencialmente é quem? É R2 cartesiano P. Tem essas. Então, a fibra de fato é uma variedade. E aí você vai dizer que é horizontal quando se ele é ortogonal à fibra. Ou seja, esse camarada, para ser ortogonal à fibra, ele tem que estar tangente à esfera, né? Nesse sentido aqui, dessa minha decomposição. Então, o espaço tangente TP de M, que é justamente esse camarada aqui, ele vai se decompor dessa maneira, né? O TP de R2 é mais ou menos parecido com o produto, ele vai se decompor com TP de R2, cartesiano TP de S2. Só que é cartesiano, não, aqui é soma direta.
nesse espaço. Então, aqui, deixa eu ver só as questões. Esse x é o levantamento horizontal de x. X barra de x é o campo horizontal definido por seja x um campo pertencente. O levantamento horizontal de x é o campo horizontal definido por essa questão. Bem, aqui eu acho que ele vai primeiro provar a existência, né, desse campo e a unicidade dele. Né? Talvez aí venha a questão de ser soma direta, porque aí você, a priori, essa f, ela é apenas uma submersão, né? Então ela não é injetiva, ela é sobrejetiva. Então, a priori, existem vários desses campos aqui. Porém, como você escolhe ele para estar nessa soma direta, ele tem que ser horizontal, tem que ser um campo horizontal, então ele vai ter essa certa unicidade. Porque aí os demais campos vão estar, digamos assim, a diferenciação desse campo ele é dado por a parte ortogonal à fibra, né? Na verdade, a parte tangente à fibra. Você vai poder ter isso, né? Para o item B, sim, aí essa questão de mostrar que esse x é diferenciável, aí talvez seja uma questão de pegar localmente, você fazer as parametrizações locais. Notem que aí parece ser um exercício de geometria riemanniana, porque ele fala em ortogonal, mas ele parece muito ser de variedades, né? Por conta dessa soma direta aí. Então, onde você vai ter essa decomposição aí, e ele vai usar os gradientes. E aí você vai, digamos assim, definir essas coisas localmente, porque aí se o x barra é diferenciável localmente, ele vai ser diferenciável globalmente. Né? Basta você pegar uma carta, que essa submersão seja vista como uma projeção. Existe localmente, isso aqui é mais um exercício de variedades, mas existe localmente uma carta onde a sua f, ela vai ser exatamente, quando você compõe ela com deixa eu ver aqui, bola x alfa, bola y beta a menos 1, essa sua carta, ela atuando, digamos, nos pontos x1, vou ver aqui, ele não coloca exatamente as dimensões, né, nem da m, nem da m barra. Vamos supor que a m barra tem a dimensão m, e aqui xn, e aqui tal, xm. E aí vamos supor que a outra tem a dimensão n. Isso daqui é igual exatamente a x1, x2, xn. Seja, e aí você pode definir o seu campo. Como o seu campo aqui está, digamos, de maneira simples aqui nessas coordenadas, na verdade, é isso mesmo. Na verdade, você pode definir o seu campo, que é da maneira x igual a somatório de xi. Na verdade, aqui não é x, é exatamente vamos chamar fi, del xi, e variando de 1 até n. E aí essa sua curva aqui, ela está definida apenas nas primeiras variáveis. E aí você pode definir o x barra como sendo a somatória até n de i variando de 1. Aí aqui, ó, a f eu não posso atuar diretamente, então eu faço a projeção de x1 até xm, essa projeção n aqui, né, só em dimensão n, e aí vezes del xi, i variando de 1 até n. Simplesmente eu repetir, né? Então aí você vai transportar esse campo e ele vai ter as mesmas propriedades. Bem, o fato é que se você tem essas duas conexões, respectivamente, mostre que esse camarada aí dá um meio
Com essa ideia, acho que agora eu vou trabalhar mais um pouco, pessoal, acho que talvez consiga fazer alguma coisa. Pronto, O pronto. grosso da dúvida era mais anunciado esse entendimento inicial do item A para Esse encaixar. item Depois que A, encaixa ele, aí é conta. pronto. Então aí eu acho que esse B aí você consegue, né? O item A realmente é um pouco difuso, por conta que você, a priori, não sabe quem é esse X barra, né? Não diz como definir. Aí com o comentário aqui eu vou dar uma mastigada melhor e Isso. ver o que sai. Pronto. Excelente. Excelente aí, Murilo. Não tomar muito tempo aqui da aula também. Obrigado, professor. Tranquilo. Tá tendo umas batidinhas aqui, mas aí... Não, tranquilo. Vocês... Pronto. Foi, Murilo. Bem, tiver mais alguém aí, vamos lá. Agora a gente vai repassando aqui os conteúdos. Ô, professor, eu não entendi o exemplo lá do início da fibra, não, que o senhor deu. Ah, que eu falei aqui? Isso. Aqui é o seguinte, é porque quando você tem uma submersão, o que é submersão? É que a diferencial ela é sobrejetiva, né? Só que eu peguei aqui um exemplo de submersão que é bem trivial, que é quando esse camaradinho aqui, ela é uma projeção, na verdade, projeção apenas em S2, né? Pode ser qualquer uma, pegar uma variedade de produto, eu posso fazer esse tipo de trabalho. Só que você pegando sempre um produto, existem as cartas canônicas, né, que aí talvez foge um pouco disso, em que toda submersão é localmente esse exemplo. Não necessariamente esse exemplo com R2 e S2, mas com um produto de variedades. Você pode ver ela localmente, que você está, digamos, matando uma componente, né? Está eliminando, nesse sentido, né? Sem mais preciso. Aqui, por exemplo, aqui eu estou eliminando a componente R2. Né? Só que, por exemplo, quando eu tenho uma projeção geral, só sei do espaço tangente, né? Que ela é sobrejetiva. Então, se ela é sobrejetiva, eu já sei que o kernel, né, o núcleo dela, aqui a priori poderia ser bijetiva, mas aí a gente está eliminando esses casos locais, né, esses casos, digamos, se for objetiva, então ela é um diffel local, então ela é muito mais que uma submersão. Então a gente prefere até evitar isso, porque vai ter trivialidades aí. Por exemplo, aí o TP de V ortogonal vai ser zero, né? Então não faz tanto sentido. Né? Vai ser essencialmente um diframorfismo localmente. Bem, mas aí no caso desse exemplo aqui que eu fiz, quando você vai dizer o que é a fibra é justamente, vão ter várias fibras, né, aqui. Mas você vê, esse conjunto aqui ele não pode ser unitário, nem tampouco ele pode ser discreto. Esse conjunto, ele obrigatoriamente, ele tem que ser uma variedade. Ele até pode ser, digamos, discreto no caso que seja um recobrimento, né? Mas aí localmente é um diframorfismo. É uma submersão. Um recobrimento, ele é uma submersão, mas é aqueles casos meio patológicos, né? Quando é da mesma dimensão, a gente fica meio de fora. Mas aí, nesse sentido, só para complementar, você vai ter que isso daqui é uma variedade de dimensão. Bem, se a dimensão desse camarada aqui é a diferença entre as dimensões da M barra e da M. Como a M barra tem dimensão maior, é o complemento, é o que sobra. Aí aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui apareceu isso. Nesse exemplo aqui que eu falei dessa projeção aqui, você vai ver que essa F a menos 1, que eu estou chamando F, F a menos 1 de um P, vai ser uma coisa do tipo R, aí no caso aqui pela diferença, né, o M menos N. Você vai ter essa diferencinha de dimensão, né? Até porque aí você vai ter que o F a menos 1 de P, ele é igual a um camaradinho aqui que eu vou chamar de X. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, como é? O exercício 8, esse tema da dúvida que eu perguntei aqui, ele é uma sequência de exercícios, acho que é o 8, 9, o 10 e talvez mais um.
no 8 vai ter essa definição de fibra. Ah, certo, certo. Só para complementar aqui para ele, mas, enfim, eu vou olhar aqui. Seria, digamos, eu pegar o próprio P, porque ele está nesse conjunto aqui, e aí aqui eu pego, a partir do P é o xn, n mais 1, até o xn. Note que o P está fixo, então a variedade vai correr nessas dimensões. Por isso que eu digo que é praticamente o Rn menos M. Mas, enfim, vamos olhar aqui. O exercício que você falou é o 8, né? Submersão, né? Por exemplo, realmente o problema Eu do acabei de Manfred ver aqui, ele definiu. Eu dei uma olhadinha no O'Neill, mas lá ele fala de produto warped. Eu acho que, sei lá, Isso. aquele F lá deve ser constante, alguma coisa do tipo, né? Para Não, passar o Em produto. alguns livros vão a tratar fibra... essa divisão do espaço lá na soma direta, vai aparecer um núcleo. Aí também fiquei confuso. Ele não coloca o TP de alguém, ele coloca o núcleo e um outro cara usa diferencial. Exatamente, porque o cara, esse vertical que ele chama, esse V, é o núcleo da diferencial, né? Que é justamente o cara que vai ser... Esse era o meu professor de álgebra que falava isso, né? Você vai matar essa dimensão. Se você mata aquela parte, ou seja, você elimina pela função. Ela é uma ela é essencialmente quebra uma projeção. os dados em duas partes, né? Uma vai ficar zerada e a outra fica inteira e depois troca, né? Isso. Ela essencialmente é uma projeção. Essencialmente e localmente você pode ver isso, principalmente quando você a coloca em cartas. Porque é o seguinte, tem várias cartas para essas variedades, mas aí existe uma carta canônica que você consegue colocar uma submersão sempre como sendo uma projeção. Nesse sentido aqui, né? Esse aí é aquele Existe... forma local, esse teorema de forma local que tem análise também, a gente vai trazer para variedades. Exatamente. A gente consegue usar, eu creio que esse teorema aí, de forma local, e é exatamente isso, né? Porque, de fato, quando você trabalha no RN, você trabalha difiomorfismo entre o RN, acaba que aquilo ali meio que vira uma variedade se você quer pegar uma métrica do RN e transportar para outra variedade, mas já tem um difiomorfismo, e você não quer simplesmente usar já a métrica do RN no outro RN, você quer transportar a métrica do RN para o outro RN através desse difiomorfismo, né, que ele se torne uma isometria. Né? Aí você tem esse problema aí. Bem, e aí acaba você vendo, né? Você pode mudar a métrica do RN também, e aí você tem todo um estudo de variedades localmente e de variedades riemannianas, modificando apenas a métrica do RN, sem falar dessa colagem de, digamos assim, de várias variedades para montar a sua, né? Até porque a maioria das variedades que a gente conhece conseguem ser parametrizadas com uma única parametrização, exceto conjuntos de medida nula, exceto uma parte de cima e uma parte de baixo. Por exemplo, o toro, facilmente você vê que é dois gráficos, né? Então, você pode estudar só a parte de cima e ver que a de baixo tudo vai acontecer, vai ali, calcular a área só da parte de cima, multiplica por 2. A esfera também, né? Mesma coisa. Você parte ela no meio, vê como um gráfico, e aí pode também ver isso. Mas, enfim, nesse sentido aí, essa fibra é uma variedade também. Né? E aí, no O'Neill, a fibra vai ser vista-se como um produto, e aí, claro, seria, se você pega a projeção, aí ela seria a fibra daquela projeção. Enfim, essa é a importância dos exercícios do Manfredo, porque ele bota muita parte da teoria, né? Inclusive, isso aí não estava isso aí do curso de variedades, e aí estava nesse exercício 8 aí. Tem umas batidinhas aí, pessoal, pra vocês relevam. Que é uma obra que está Eu aqui não na tinha Bíblia. chegado nesse exercício ainda não desse 8 em diante não. Pronto, mas é bem pertinente isso aí, Giovanni, porque o O'Neill ele vai usar isso daí para fibra de produtos warped. E aí pode parecer inicialmente uma outra coisa, mas é de fato... os conceitos é diferente para quem está trabalhando de submensão, mas se você for aprofundamente, você vai ver que é a mesma coisa quando você vê, digamos, uma submersão como sendo localmente um produto entre variedades.
Então, localmente, isso aí é um produto entre essa fibra e a M. Localmente, claro que você pega só vizinhanças e tal. Coisa que eu ia dizer era que, por exemplo, sim, no caso de recobrimentos, essa fibra ela é discreta, né? Você vai ter apenas pontos isolados, porque a dimensão é a mesma. Quando a submersão aí é, digamos, ao invés de ser sobrejetiva, ela é bijetiva, né? Não que uma coisa exclua a outra, mas claro que a gente tem, digamos, uma mudança bem significativa na teoria, né? Você trabalhar o caso especificamente em que as duas dimensões são iguais, ou seja, que o K é zero, né? E aí se modifica totalmente, né? Que eu não sei, eu creio que o Manfredo ele está excluindo aqui o caso K igual a zero, pela própria teoria aqui. Tem Mas alguma bibliografia, professor, que trabalha esse tema com mais detalhes? Quando eu fiz uma passada rápida de olho no O'Neill, eu vi que o exercício está com uma afirmação lá no texto. de Meio que ele coloca meio que submersões, direto lá, o 8 e o 9, meio que ele coloca como uma afirmação, não detalha muito os conceitos, já vai para seguindo o jogo, né? Bem no comecinho do livro. Mas tem alguma bibliografia que dá uma mastigada nessas coisas? a bibliografia padrão mesmo é o livro de variedades. Variedade, procurando lá no Lee ou... O livro, ele tem, faz isso aí. Inclusive, você vê que o exercício 8 exatamente, ele não fala de métrica, né? Você Não, pode prestar atenção que ele é um exercício de variedades. Aí, claro que aí vai falar de submersão riemanniana, mas a priori, se você prestar bem atenção aqui, tem uma versão do Lee que ele coloca, tem um capítulo lá de métrica riemanniana, uma versão mais nova. aqui ele diz que ela preserva o comprimento de vetores ortogonais, né? Aí tudo bem. Aí ela é direta, sub-riemanniana. Mas é um caso particular da submersão, né? Eu achei que tá um pouco fora de contexto isso daí, certo? Submersão riemanniana, eu acho que ele tentou dar uma exagerada, né? Mas, essencialmente, se você pegar submersão, essa primeira parte, a submersão riemanniana é quando ela realmente preserva o comprimento dos vetores ortogonais, mas se eu não me engano ele vai dizer o que é vetor ortogonal, mas no capítulo 9, né? Ou seja, aqueles vetores que, digamos, estão no núcleo, né? Estão no espaço ortogonal ao núcleo dela, então ela realmente tem que preservar, né? Que aí eles vão ser no camarada que não vai ser zero, e ele vai ter. Mas isso aí, digamos, a métrica para você estudar submersões, ela digamos, é uma complicação que você não precisa por enquanto, né? Por isso que o Lee faz tudo lá em parte. Aí, claro, depois se você já tem a métrica, já teria isso. E aí é o que eu falei, eu acho que no começo, né? Algumas coisas no Manfred se tornam muito difíceis porque ele quer, às vezes, talvez, falar de conceitos que são anteriores ao curso e fazer exercícios sem utilizá-los diretamente, né? Meio que ser autocontido, mas não consegue. Vai para os exercícios e tal, mas enfim, é assim mesmo. E aí eu reforço a indicação lá para dar uma olhada nisso no livro do Lee. Obrigado, professor. Mas enfim. Mais algumas dúvidas sobre. Só para complementar, enquanto vocês vão se inspirando aí nas dúvidas, o livro do Manfredo ele é o mais criticado, mas ele é o melhor que tem. Porque, de fato, ele consegue ter essas minhas críticas aí, mas claro que muita gente não viu o curso de variedades, e aí ele faz esse jogo assim meio que engembrado, às vezes até impreciso, mas ajuda muito. E para fazer esse, digamos assim, esse trabalho de dar um curso de Riemanniana sem abordar todos os preliminares, que são muitos, né? Não são só um livro de variedades ali, às vezes até mais. Ele consegue dar conta meio que
Não perfeitamente, claro, por isso tem as críticas, mas, enfim, ainda não cheguei a ver um outro livro que consiga abordar, então, tão pouco espaço, né, todos esses conteúdos, né, e de maneira razoável, né, não é perfeito, porque também não, creio que não tem como fazer um livro desse aí, no estilo que ele está incluindo os exercícios, teria que ser um livro daqueles de cálculo 1, que você pega e de 5 quilos, pelo menos uns 2 quilos ali no livro. Enfim, e aí poderia tranquilamente dividi-lo ele em duas partes, né? Uma parte mais básica e outra parte mais avançada para os resultados principais da teoria. Mas aí ele faz os resultados também da teoria no próprio livro. Inclusive tem muitas citações de artigos, né? Bem, enfim, as próximas. Professor, só uma curiosidade. Esse capítulo 12 do grupo das variedades de curvatura negativa, ele fala mais ou menos sobre o que, assim, algum dicionário entre esse grupo e a geometria? Algum resultado que, tipo, uma propriedade do grupo que reflete na geometria dessas variedades? Você fala de grupos de Lie, não? Deixa eu ver aqui, só dar uma relembrada aqui nele. Capítulo 12 é o que está de fora, né? Justamente. Por isso que é uma curiosidade, né? É, exatamente. Mas enfim, só para. Eu estou abrindo uma feta. E talvez seja uma questão se eu olhar aqui rapidamente, é uns problemas clássicos, né? Problema de AMAB, que trabalha em colocar métricas de curvatura negativa em certas variedades, né? Inclusive os resultados que a gente já viu é da impossibilidade de as métricas serem positivas. Por exemplo, o HIT maior do que um alfa zero, e aí você pegar uma constante positiva, isso é impossível de se colocar numa variedade que não é compacta, né? Aí outro problema é você colocar coisas de curvatura negativa em variedades compactas, e aí você tem uma variedade que não é compacta, que é o hiperbólico, que você já tem ali, né? Sim. E aí você tem também aquela classificação lá de Cartan, que é... Deixa eu só ver aqui rapidamente. Que todas essencialmente são hiperbólicas, né? O recobrimento universal tem que dar o hiperbólico. Mas enfim, não cheguei a... Deu uma travada aí, né? Que deu uma travada aqui. No Tem meu, uma né? disciplina, né, que é só para isso, grupo fundamental e espaços de recobrimento, né? Alguma coisa assim. Tem essa disciplina aí. Deixa eu ver. Estava pensando aqui que estava... O grupo fundamental, eles são os laços, né? Eu acho que ele está mais motivado com a área da geometria algébrica, né? Enfim, você vai ter... Uhum. Deixa eu ver aqui, teorema do índice. Eu achei que eu estava chegando no capítulo 12, estava chegando no capítulo 11. Muita coisa. É isso, né? Que é o grupo fundamental. Tem também uma coisa lá em variedades, que é os teoremas de Maia-Viettori, isso aí fiz no mini curso. Enfim, esses laços aí geodésicos, isso daí é justamente para estudar essas variedades de curvatura negativa. Por exemplo, quando é que a gente pode colocar uma métrica negativa no tório? Métrica do espaço hiperbólico. Eu posso meio que quadricular o espaço hiperbólico e fazer identificações iguais eu faço no RN, né? E aí, de fato, isso vai ser o espaço hiperbólico. Líquido homogêneo, enfim, tem várias propriedades aí. Eu acho que é uma coisa bem abrangente mesmo e relacionada com a álgebra mesmo. Principalmente teorema de Maia-Viettori, aquelas coisas ali, você consegue identificar
Coisa interessante também é os teoremas do divergente de Gauss, né? Que aí vocês conseguem ver o que é uma forma fechada, forma aberta, principalmente lá dos Maia vetores, é que ele vai simplesmente pegar e definir o teorema do divergente dessa maneira, né? A integral do um camarada aqui uma ômega, isso aqui dessa d ômega, isso aqui é integral disso daqui, né? Ah, Essencialmente é como se trocasse esse D por esse outro, né? Isso aqui é o é um teorema teorema divergente de de Gauss. variedades, né? Diferenciáveis. É, teorema divergente. Esse ômegazinho é uma forma, né? É, o ômega 1 é uma forma, Sim, sim. e a D1 é a diferencial, e aqui é o conjunto e aqui é a fronteira. Notem Sim. que essa igualdade ela é interessante, é como se você pudesse pegar e rebaixar esse D aqui para cá. Ou você pudesse levar esse D aqui para o outro, tanto faz. Né? É. Se não me engano, esse é outro teorema da disciplina aqui. Pelo menos daqui eu vi. É, ele tá no finalzinho. Né? Mas o interessante não é o que eu achei interessante disso daí também, Lembra é um que pouco o você. teorema de Stokes, né, professor? Falar de Esse é o dimensões teorema de mais baixas. Stokes. É porque Sim. é uma generalização. É o teorema do divergente. E aí ele é o teorema de Stokes em dimensões menores ao teorema de Stokes, teorema de Green em dimensão 2, teorema do divergente lá meio conhecido. Quando você tem uma métrica riemanniana, esse teorema vira o divergente, porque só tem o divergente quando você tem a métrica, né? Aqui o divergente de x em ômega, a integral de xn de ômega, se for é zero, né? Se for sem borda. Mas enfim, claro que esse camarada vai ter que definir uma forma e tem que ter uma métrica riemanniana, até para ter isso aqui, né? Normal, unitário também. Mas o que eu ia dizer, se você pega um conjunto ômega contido em Rn, contido em Rn, aí você pode imaginar que esse seu conjunto seja um d ômega, uma superfície, né? Uma compacta, uma a gente chama de hipersuperfície, certo? Mas enfim, é uma meio que um domínio, né? Você pode imaginar que ele é suave só nos pedaços, tem umas quinas, é meio fractal em algum momento. Mas enfim, vamos pensar ele no melhor possível e aí depois a gente tem. Aí se você pegar a função característica de ômega, que é simplesmente 1 se x pertence a ômega, 0 se x não pertence a ômega. Né? É a característica. Característica de ômega é 1 se x pertence a ômega. Sim. E é porque ela é tipo assim, é uma afirmação, é uma verificação. Né? X pertence a ômega, 1 quer dizer sim, verdade. Mesma coisa. Computador, trânsito, tudo usa essa mesma linguagem. 0 é não. Negativa. Resposta. Linguagem binária, né? É a linguagem binária, literalmente uma linguagem binária. E aí, inclusive, os computadores usam essa linguagem porque é fácil, né? Se passou carga, sim. Se não passou, 0. E aí tem essa verdade lógica, raciocínio lógico, tudo isso funciona nesse sentido. Então, essa é uma opção real, né? Mas aí vocês têm um detalhe, é que eu poderia imaginar quem é o gradiente de ômega, né? Dessa função, né? E aí, aqui esse gradiente, ele não é um gradiente qualquer, é um gradiente fraco. Ele vai ser igual a característica de d ômega. Mas aí, claro, no sentido fraco, certo? Isso aqui, fracamente. No sentido das distribuições. Então, tanto a derivada aqui. Para quem já viu conceitos de derivada fraca, mas aí quer dizer isso, né? Quando você deriva de fato, e aí você imagina que a característica de um conjunto é o próprio conjunto, então quando você deriva ômega, isso aqui é igual a d ômega.
Se você imaginar, né? Eu pego a característica conjunto, é a mesma coisa. Porque se eu tenho uma característica, eu tenho um conjunto. Se eu tenho um conjunto, eu tenho uma característica. Se eu mudo, mudo o conjunto. E aí você pode identificar aquele conjunto com aquela função. Aí você tem isso. Por isso que aquele teorema faz de fato sentido em que você tem isso daqui. Aí, claro, essa derivada não é clássica, né? Ela está um pouco longe de ser clássica. É uma derivada no sentido das distribuições. Não sei se vocês já viram isso. Acho que Giovanni já viu, ele é mais geometria, né? Eu acho que isso é de análise, né? O pessoal fala derivada no sentido das distribuições, análise funcional, Ah, EDP. tem pessoa de análise funcional aqui também. Mas eu acho que é mais avançado ainda. Medida, né? O pessoal fala, inclusive, que pode derivar qualquer coisa, né? O Eduardo falava, se tiver um jumento passeando ali, você pode derivar, porque um jumento, essencialmente, ele diz, eu vou ensinar vocês a derivar qualquer coisa. Essencialmente é uma superfície ou um conjunto, né? Então você pode derivar qualquer objeto aí, porque a derivada no sentido das distribuições, ela é a mais fraca nesse sentido, e você consegue, de fato, realmente... Claro que o resultado da derivada é uma distribuição também, mas você sempre tem essas derivadas. Aqui na geometria a gente sempre tem derivadas por, digamos, por pedir, né? A gente sempre pede que a função da gente seja diferenciável. Por exemplo, essa característica aqui já não ia ser, né? Mas você consegue derivá-la no sentido das distribuições. Chamam de varifolds isso aqui. É quase uma mistura de variedades e manifolds, né? Para quem já tá acostumado com as variedades e com as manifolds. Essas varifolds aí. São esses conjuntos aí, por exemplo. Se esse X aqui não é bem bonitinho, como eu disse para vocês, mas ele tem ainda algumas características, ele é uma varifold. Então, tem essa observação, e aí vocês conseguem o teorema divergente. Se o Murilo levantou a mão para falar ou para dizer que é ok, o que é que eu vejo na sua foto? Tá dando positivo aqui. Eu queria tirar outra dúvida. Tá certo. Eu achei que você estava confirmando aqui que já viu essa, como é que se diz, essa teoria. Da derivação de geometria é a primeira vez, é a novidade. Não, derivada no sentido das distribuições, né? Quem falava era Eduardo Teixeira, né? Ele dizia, qualquer bicho que você vê na rua, você pode derivar. Como é que você perde, destrói o objeto, né? Porque quando você deriva, você perde algumas informações. Mas pode perguntar aí, Murilo. É uma nomenclatura, talvez um conceito aqui. Apareceu motivada no capítulo 6, exercícios 3 e 7. No livro, eu localizei aqui o conceito de imersão totalmente geodésica. Imersão totalmente geodésica, hein? Aparece na página 145 aqui a definição do conceito. E nos exercícios aparece o conceito de variedade totalmente geodésica. Ah, entendi. Aí eu fiquei para mim é a mesma coisa, deve ser uma imersão natural que está ali, mas eu queria confirmar isso, eu entendi direito. Eu acho que é subvariedade, né, que ele fala? Isso, subvariedade, isso, exatamente isso. Isso é. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é importante até para a gente tirar dúvida desses conceitos, ficam um pouco delicados. E a imersão totalmente geodésica é porque é o seguinte, você tem uma imersão, vou chamar de F aqui por falta de... Eu vou fazer igual eu escrevo aqui nos meus artigos, F saindo de sigma em M, né? Às vezes eu coloco φ, mas enfim, deixa F, é a mesma letra, uma em grego, outra em romano. Mas enfim. E aí você tem essa setinha aqui, claro, eu botei aqui no sentido de mergulho, né? Mergulho quer dizer que ela também F é homeomorfismo. Com, no caso, F de sigma. Né? Com a topologia induzida. E aí, claro, isso daí seria um mergulho. Aí uma imersão é a F saindo de uma sigma em M, que é o que eu trabalho mais, é mais geral. Porém, a gente só tem que a DF é injetiva, né?
o contrário de submersão, def é injetiva. Então, localmente, tem um resultado, eu creio que é de variedades até, você pode pegar um U contido em sigma, e aí você tem a F restrita a U, é imersão. Certo? Localmente. Um exemplo disso, você pode imaginar uma folha de caderno, você dá, digamos, uma mexida nela, para ela virar aqui meio que meu desenho vai ficar um pouco estranho. E aí você está aqui no RN. Porém, essa folha de caderno, se você fizer um corte nela, vai ser uma coisa assim. Isso aí é uma subvariedade e em si só é uma variedade. Porém, se eu pegar uma imersão, eu posso pegar uma folha assim, de caderno. Minha folha meio que virtual, certo? Porque ela não pode estar no mundo tridimensional, porque ela passa por dentro dela mesma. Ela tem aqui uma auto-interseção. Certo? Aqui não é que ela passou perto, passou por dentro dela mesma. Né? Você pode até fazer isso com um holograma, né? Mas com a folha mesmo, com átomos e tudo, você não consegue fazer. E aí você não coloca ela dentro do R3, do R3 como imersão. Como mergulho, você só consegue uma imersão. Porque em cada pedacinho que você está, por exemplo, você está nesse pedacinho aqui, aí você cancela o resto e só estuda ele. Aí ele de fato aqui é esse objetinho aqui dentro do R3. Aí você tem essa imersão. Aí, enfim, aí a sua diferença entre subvariedade, bem, a subvariedade, no entendimento geral, é quando é um subconjunto, que é por si só uma variedade. Então, esse conjunto aqui, ele não é uma subvariedade do R3. Aí você tem, digamos assim, uma distinção, né? Faz meio que um joguete, né? Se chama subvariedade mergulhada e subvariedade imersa. Se é uma subvariedade mergulhada, aí tem que ser bonitinha, tem que ser assim. Agora, se é uma subvariedade imersa, pode ser meio um pouquinho patológica, né? Ela pode ter autointerseções. Você imagina isso, você estudar subvariedade dentro da bola, né? E aí você pega uma superfície mínima, uma subvariedade mínima. Você admite que elas têm autointerseções, então é bem mais complicado, mas você tem toda a teoria para trabalhar, né? O conjunto, ele pode, a sua superfície que está ali dentro de uma bola, ou de um conjunto limitado, ela pode tentar sair, pode voltar e se intersectar, dar várias voltas em si mesmo, infinitamente, meio que fazendo um logaritmo, ou fazendo autocortes, né? Cortando ela mesma. Autointerseções, na verdade. E aí você não consegue garantir que ela seja compacta, né? Você não vai ter isso. Mesmo para as imersões ainda você não consegue, porque ela pode ter essa propriedade aí meio estranha, né? Mas enfim, creio que se for mergulhada, talvez não. Mergulhada você aí vai ter que ter umas certas propriedades, né? Para estar dentro de um compacto, ser fechada, a topologia ser a mesma. Enfim, nesse contexto, o que você vai dizer é que as imersões elas vão ser mais gerais que os mergulhos. Mas aí a questão de ser subvariedade ou ser uma imersão é simplesmente onde está o seu conjunto, né? Eu posso imaginar simplesmente um M que não está com uma sigma, na verdade. Uma sigma não está contida em M, mas que eu tenha uma fixa de sigma em M que seja uma imersão. Então, eu pedir que esse sigma esteja contido em M é uma pequena, digamos assim,
É um pequeno detalhe, não me importa. O que importa são as propriedades da f. Se eu pego uma curva em f, através da f eu consigo fazer a parametrização de tudo, por ela ser, fazer as cartas, eu consigo tudo. E aí, por exemplo, ela poderia também estar contida na M, então isso não tem diferença. Aí a variedade ou subvariedade é somente o conceito mesmo. Você pega uma variedade dentro de outra. Mas se você tem uma F que faz uma imersão ou um mergulho, é praticamente a mesma coisa, né? Aqui você tem, por exemplo, só para talvez ter ficado um pouco de dúvida, se você tem a sua F, você tem um conjunto sigma e você tem a M. O sigma, você imagina aí abstratamente que seja um conjunto, sei lá, de polinômios e a M, conjunto de números reais. Tem uma variedade no Rn, um Rm aí, dimensão grande. Então, eu não consigo garantir que essa sigma está dentro do M por simplesmente um polinômio não ser um vetor, né? Mas aí eu posso ver como espaço vetorial e tal. Mas eu posso pegar uma classe, uma classe da equivalência, uma coisa do tipo. Mas eu quero ele dentro da M. Então, eu faço o seguinte. A F de sigma está contida em M. E aí eu vejo isso daqui. Isso aqui é uma subvariedade. E a imersão que sai, e a inclusão, na verdade, que sai de sigma e vai em M, isso aqui é uma imersão também. Inclusão e é uma imersão. Então, na verdade, eu estou estudando uma subvariedade. Eu primeiro estava estudando uma imersão, mas agora eu estou estudando a inclusão. Na verdade, estou estudando uma imersão. Então, é meio que aquela coisa entre eu identificar um conjunto e a função característica dele, ou não. Entendeu? É uma coisa meio que identificável. Entendi, professor. Mas, Obrigado. talvez fique um pouco mais abstrato, né? Eu acho que até um dia desse aí eu não tinha bem a clareza porque distingue entre uma coisa e outra. De fato, não há tanta necessidade, mas como eu falo para vocês, a natureza do conjunto que a gente está trabalhando, a nossa variedade, ela não importa para a gente. Por exemplo, aqui eu tenho uma superfície, não importa se ela é vermelha ou se ela é azul, se é verde, até porque isso não entra na métrica, se é preto e branco, se é preta, se é... Porque essas informações a gente não tem como medir com a métrica, nem com a topologia. Talvez, né, se a gente acrescentar uma outra variável, uma dimensão a mais, que aí a cor ela pode ser vista como um número, aí sim a nossa superfície vai adquirir essas propriedades aí através de uma outra coordenada. Mas é meio que a natureza do conjunto, ela é totalmente alheia ao que a gente estuda em variedades. Aí, claro, aí tem um teorema, né, que é o teorema de Whitney, né, e aí falando um pouco de variedades, meio fazendo uma revisão, mas voltando, até para quem for ver variedades, diz que toda superfície pode ser mergulhada dentro de um Rn, toda superfície não, toda variedade pode ser mergulhada dentro de um Rn, se eu não me engano, R2n mais 1, ou seja, se a sua M tem dimensão n, você joga em alguma coisa que tem dimensão 2n mais 1, mergulhada, ou seja, completamente do mesmo jeito que ela está lá numa coisa 2n mais 1. Já para ser imersa, você consegue em 2n menos 1. Mas veja bem, você tem que praticamente dobrar a dimensão para ter somente um mergulho. Né? Para ter, aliás, somente uma imersão. E para ter um mergulho, você tem que dobrar e ainda acrescentar 1. Então, isso digamos, o teorema de Whitney, ele diz que a gente pode jogar ela sempre dentro de um RM, né? Mas, enfim. Mas aí você tem que aumentar bastante a dimensão, né? Um caso Ficaria, interessante... desculpa, Sim, pode ficaria fácil mostrar que toda variedade tem métrica, né? Isso, porque aí você induz a métrica do Rn e aí já acabou a história, né? Mas aí você usa a partição da unidade. E quando eu falo variedade, nesse sentido, ela tem que ser
Hausdorff, né? Tem que ter todas aquelas propriedades meio que extras que o Manfredo vem falar depois, né? Tem que ser Hausdorff para ser bonitinha, ser uma topologia induzida do RN e ser também, se eu não me engano, a outra propriedade é segundo enumerável, né? Que é uma propriedade do RN também. Só para complementar isso daí, né? Vocês conhecem o toro plano, né? Que eu até falei para vocês na última aula. Esse aqui não tem como você jogar ele dentro do R3. Esse aqui você sabe que esse está dentro do R2. Não tem como jogar isometricamente, né? Toro plano é simplesmente esse quadradinho aqui. Não é bem um quadrado, mas enfim. Só que você identifica, né? Você identifica isso aqui com isso. E você identifica isso aqui com isso. Aí, como a dimensão é 2, em 2n mais 1, você não consegue mergulhar ele em... Para você mergulhar esse camarada, você tem que trabalhar com dimensão 5, né? 2 vezes 2, 1 mais 4. Mas você consegue mergulhar ele em dimensão 2n menos 1. E aí você tem 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Consegue colocar ele no R3 apenas mergulhado. E o... Eu não sei exatamente eu acho que é o mesh, tem um mergulho das imersões isométricas, mas sem necessariamente ser suave. Aí os matemáticos franceses fizeram aquele exemplo lá que eu coloquei para vocês, e vocês verem a imersão do tóron, que eu coloquei numa aula aí, que é justamente um tóron dentro do R3, nesse, digamos, o formato dele é esse, só que ele é meio que dobrado, para que essa curva aqui em vermelho, ele é dobrado meio como um fractal, tenha o mesmo comprimento dessa curva aqui em verde. Porque nisso aqui ocorre, né? Você tem essa curva aqui em verde e a curva aqui em vermelho. Então, como é um quadrado, elas têm o mesmo comprimento. Então, eles fazem meio que uma dobradiça e imprimem isso na impressora 3D. Deixa eu só ver aqui, enquanto vocês vão pensando aí. Parecendo, pode falar, pessoal, se tiver dúvida aí. Eles Ô, colocam esse professor, toro aqui. Diga. é, qual seria, por exemplo, a curvatura normal da esfera no RN da vida? Porque eu não entendi direito, assim, geometricamente o que ela quer dizer, né? Porque tem a curvatura, né, que define esse Dou capítulo uma 6 aí, falhada né? aqui. O senhor tá me escutando agora? Deixa eu só ver aqui. Só o meu. Aqui dá para escutar. Bom, Tá bom? Eu acho que é o meu. Só fechar aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Não.
Deu uma caída aqui. Acho que... Acho que quem tava falando era o Fábio Arceu, né? Só ver aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, professor. Sim, né? Tá, peraí, vocês colocar no chat aí. Tá falando da esfera, né? Opa, professor, era assim. Não, eu queria entender só essa questão de curvatura normal, né? Tipo, é um conceito bem. Eu não entendi direito o que ela quer dizer, né? Porque tem a curvatura normal, né? A curvatura de Gauss, você disse curvatura de Gauss ou curvatura normal? No sentido de Aí que eu ortogonal? falei, eu me enrolei aqui, peraí. Não, é porque Tem a quando a gente diz não, curvatura. É usual, né? verdade. É usual, melhor. Pronto. Tem a curvatura usual, né? De uma variedade riemanniana qualquer. Aí quando a gente tasca um mergulho nela dentro de outra variedade, né? Aí a gente tem a curvatura ortogonal, né? Isso. Não é isso? Aí, tipo, essa curvatura ortogonal, no caso da esfera, né? Que é o caso mais concreto que a gente conhece, ela seria o quê? A esfera contida no R3, né? Sim. Ela, tipo, seria o quê? Seria quanto, na verdade, o valor? Assim, a curvatura da esfera dá 1, né? E a Da es- normal? a, a de Gauss dá 1 também, né? É a mesma Dá um curvatura. também? Porque tem a R, né? A R, que a gente conhece, né? Que é curvatura, e tem a R, É, é, né? A R com um é sinal de perpendicularidade, né? isso. Sei, porque você vai calcular aqui essa curvatura aqui, né? Isso, Esse, exatamente. Porque eu tava vendo lá no livro, né? Ele faz tipo uma caracterização para quando é que isso aí é zero, né? Aí diz aqui é quando a curvatura, o R é zero, né? Não, a curvatura seccional é zero. Zero não, perdão, constante. constante. É, então, mas É, na que é o esfera caso da vai... esfera, né? Aí ele dá uma caracterização para esse cara aí, esse RP. No caso, se for da esfera, como se fala, curvatura normal, mas não é a curvatura de Gauss, né? É, Mas essa diga. daqui vai ser zero na esfera, né? Se tem essa propriedade. Ela vai ser zero na esfera, né? É, porque você tem que saber quem é o R mesmo, né? O R, porque o R de x, y, ele depende praticamente desses vetores todos aqui, né? Se eu não me engano, é x, z, y, menos... aqui você muda o x pelo y, né? Y, z, x. Isso, porque é constante, né? Aí a gente tem essa. Ou não? Ah, Exatamente. Aí quando você multiplicar esse camarada aqui, a parte normal dele não tem, porque esse é tangente e esse é tangente. aí vai dar zero. Vai dar zero, porque para você calcular esse R de x, y, z, você atua ele em vetores tangentes. E aí você não tem, né? Ok. Eu acho que nesse sentido... No caso, ela, por exemplo, só tem só mesmo um valor, tipo, um valor algébrico, né? Tipo, no sentido usual, assim, para você usar isso, não na geometria mesmo, né? Num desenho assim, tipo, vai influenciar em algum desenho essa curvatura. eu tô entendendo a sua pergunta, né? Porque a Entendeu? gente fala de Tem muitos geometria, tem que ter termos. o desenho, né? É, Mas é na métrica, é na distorção dele, né? Como eu falei para vocês, da a distorção mesmo, né? geometria, ela não liga, não está interessada na cor do objeto, mas sim como ele está torcido, né? Como ele está no ambiente. E aí, claro que você vai ter, por exemplo, essa mais a geometria, como ele está no ambiente, se eu tiver uma geometria de hipersuperfície ou de subvariedade, né? Mas, enfim, uma geometria intrínseca mesmo, você vai como se fosse uma formiguinha andando lá naquele seu objeto, né? Andando dentro dele. Mas, nesse caso, para ela ser essencialmente, pelo teorema lá, é dizer que ela é esférica. Quer dizer que a coisa vai se curvando aqui em todas as direções, da mesma maneira, como uma esfera. E aí você vai ter, também, como ela é sempre,
tipo, esse pedacinho aqui é igual a esse, que é igual a esse. É meio que a gente chama de, a palavra seria isonomia, mas é uma coisa, homogeneidade, né, na verdade, uma certa homogeneidade. Variedades homogêneas, estas são chamadas essas. Porque cada ponto pode ser transformado através de uma isometria em outro ponto da variedade. E aí são essas três as homogêneas, o RN, o HN e o SN. Ok, professor. Tem essas propriedades aí. Claro, agora a sua pergunta da esfera, ela é muito mais complicada, porque a gente vê uma esfera dentro do R3, como eu falei para vocês. Mas e o R, que seria o R flat, também é simples, porque a gente vê o nosso plano, que é infinito, mas também a gente sabe como é uma coisa flat. Vê o plano, vê coisa de dimensão 3. Porém, essa pergunta é muito mais complicada se você imagina ela em curvatura negativa, né? Se você perguntasse a mim o que é um objeto com H, com R igual a -1, né? Então, -1 seria simplesmente isso aqui e multiplicar por -1. Menos um. Algebricamente é muito simples, né? Na verdade, isso aqui Por é isso sem que a álgebra é tangente, melhor né? do que geometria. Não seria, digamos assim, uma maneira de falar, mas, enfim, é bem mais simples. Nesse caso aqui, a álgebra é só você multiplicar por -1. Porém, a geometria é muito mais complexa até, porque você pega esse HN aqui, né? E você diz que esse comprimento aqui, ele é o mesmo desse daqui até infinito para todos os camaradas aqui, né? Que as suas geodésicas são círculos. Isso daí não é bem... lhe dá uma ideia mais ou menos do que é o objeto, mas e a curvatura dele? Como é que está funcionando, né? E aí tem uns vídeos no YouTube, se vocês procurarem aí, espaço hiperbólico, como é que ele é, né? Tem aquele desenho ali, se você pega o disco, ele tem isso daqui, né? Você desenha aqueles círculos aqui com suas geodésicas, você desenha assim as coisas, e os círculos vão cada vez sendo menores. Isso aqui são as geodésicas do espaço hiperbólico. Isso aqui é o disco, no disco de Poincaré, né? Vou escrever aqui disco de Poincaré. E aí você tem que esse camaradinha, para você imaginar a geometria, ainda estou falando de geodésica, não estou falando de curvatura. Esse disco, esse arcozinho é o mesmo desse, que desse outro. Todos eles têm o mesmo comprimento. Certo? O desenho da gente, que a gente não consegue perceber isso, né? O nosso grau tá ruim, né? Tá igual a história. A gente tá vendo o nosso, como é que se diz? Nossos óculos não conseguem ver a geometria hiperbólica, porque a gente não consegue imaginar que esse círculozinho aqui, semicírculo, tem o mesmo comprimento desse outro, mas eles têm, porque de fato eles têm comprimento infinito. Então lá no espaço hiperbólico, né? Ele é aberto aqui, certo? Ele é aberto aqui no bordo do espaço hiperbólico. Claro que você pode compactificá-lo. Mas a geometria dele, além disso, tem um teorema que eu acho que enfim, a gente não chegou a abordar, mas é o teorema de Priceman, que aí está aqui no nosso livro do Manfredo, mas não está na teoria, que diz que você não consegue colocar H2 em R3. Na verdade, você não consegue colocar um camarada que tem a curvatura negativa em R3. Na verdade, o problema não é essencialmente o H2, é a curvatura negativa. Então, a curvatura negativa é muito mais difícil. Você pode até imaginar um ponto que tem curvatura negativa, que é isso aqui, o ponto de Sela, né? Que você tem esse ponto de Sela, que é a curvatura negativa, K aqui é negativo. Aqui no toro flat, a parte de dentro dele, o K é negativo, a parte de fora o K é positivo, e aqui, claro, na parte intermediária, se você pegar um plano e colocar em cima de uma boinha, a parte que ele toca o toro é a parte que tem curvatura negativa, né? A parte de cima e de baixo. Mas você não consegue um objeto como o H2, o espaço hiperbólico em R3. Em L3 você consegue, né? Que é o próximo exercício aí até. Que é isso daqui. Mas é com a métrica de L3, a métrica dx ao quadrado mais dy ao quadrado menos dz ao quadrado. Isso aqui não é a métrica de R3, não é a nossa maneira de ver o mundo.
Então ainda não estamos conseguindo ver o espaço hiperbólico. Apesar da gente saber, a gente já sabia a topologia dele aqui, já sabia a topologia dele aqui, né? Mas não vê ele, a gente só está vendo que ele tem a mesma topologia do como é que se diz? Um hiperbólico, né? Espaço hiperbólico de um hiperboloide de uma folha, da folha superior, né? Um hiperboloide de 2 folhas pega só uma folha. Se você ainda fizer mais coisas, que esse teorema aqui desse você não pode jogar, o que casa com a ideia do que eu ia mostrar para vocês, né? Que era o toro flat, né? Que era esse aqui. Esse aqui você consegue jogar ele dentro do R3 e consegue até imprimi-lo em 3D. Deixa eu ver se chegou aqui no e-mail. Vamos ver aqui. Aqui chegou só a foto aqui. Vou ver se eu aumento. Vou ver aqui. Pronto. Aqui o negócio meio... Tentar aumentar aqui o máximo possível. Vocês pesquisarem aí. Eu acho que foi um laboratório francês. Aqui eu acho que é uma computação gráfica dele. Mas vocês vejam, eu queria fazer o desenho, mas aqui não dá para eu fazer nesse aplicativo. Você vê que se eu pegar aqui uma curva, laçando ele de dentro para fora, né, fazendo meio que um lacinho nele, ela tem que ter o mesmo comprimento que se eu pegar uma curva aqui dando a volta completa nele. Em qualquer ponto, tanto aqui, ó, tanto próximo de cima quanto a parte de baixo. Ou nessa parte aqui do meio, que seria maior. Tudo bem que se eu pegar um laço aqui, digamos, dentro desse toro, ele sempre vai ter o mesmo comprimento, né? Vou pegar um laço assim, é bem claro que ele tem o mesmo comprimento. Agora, se eu pegar uns laços assim, meio que na horizontal, e sair fechando ele de cima, aparentemente não tem. Mas todas essas rusgas aqui que ele faz, né? Esses detalhezinhos, é como se ele forçasse a barra para ele ter o mesmo comprimento. E ele tem uma estrutura meio que fractal, né? Então, essa é uma ideia do toro flat dentro do R3, inclusive. Agora, do espaço hiperbólico dentro do R3, não tem. Tem sim, de partes dele, né? Inclusive, a gente tem a famosa pseudoesfera, que é essa daqui, né? Para vocês que, enfim, você pega um ramo aqui, logaritmo. Acho que vocês já viram esse desenho aqui, que é meio que um funil infinito, com curvatura de Gauss igual a -1, né? Quando você falou curvatura normal, estava pensando em curvatura de Gauss. Se confundir. Mas que é que a gente aprende em geometria diferencial, né? Então, esse objeto ele tem curvatura -1. Mas notem que ele não é completo, né? Porque se você pegar uma sequência aqui, ó, um pazinho de um lado e outro do outro, ela é de Cauchy, porque no final os pontos estão bem próximos um do outro. E vai tender a zero aqui a parada. Você pegar essa sequência aí. E ela vai ter o problema dela não ser convergente, né? Aqui não tem ponto para ela convergir. Apesar de você ter que xn menos xn mais 1 ser igual a um certo valor. E você pegaria, digamos aqui, não tem para onde convergir, né? É como se essa parte aqui do funil fosse a mesma coisa dessa daqui, de certa maneira. Bem, então essa é mais ou menos as impressões que a gente tem dos objetos dentro do R3. E aí você tem a coisa curvatura igual a -1. Pelo teorema lá, não tem como cair dentro. Bem, pessoal, enfim, tiver mais dúvidas aí, podem ir falando. Qualquer coisa a gente marca para próxima quarta-feira, para tirar mais dúvidas, né? Creio que na segunda fica muito em cima, mas na quarta já ficaria razoável.